Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo a doutora Daniele Biasi, que é professora do curso de Direito da Unifev e é mestranda em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Hoje, Dani, nós vamos falar sobre dois assuntos relacionados à bioética e biodireito, a reprodução assistida e o testamento vital. Isso mesmo. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Dani, vamos já começar falando então sobre a diferença entre a filiação biológica e a filiação socioafetiva. A filiação biológica, ela tem a ver com a genética, com os laços sanguíneos. Até antes da Constituição de 88, existia uma proteção somente aos filhos biológicos decorrentes da relação de casamento. Com a Constituição de 88, a filiação foi igualada, ou seja, já não se exigia mais a filiação biológica, aceitava-se também, perante a lei, os filhos adotivos e os filhos, ainda que biológicos, decorrentes de relações fora do casamento, eventualmente de um relacionamento... Com a amante. Um relacionamento fugaz, de um namoro. O sujeito tem um filho com a amante, a partir de 88 passou a ser reconhecido como filho. Exatamente. Com direitos idênticos. Além desse caso da filiação biológica, ou seja, decorrente da relação mesmo entre os pais, existe também a filiação socioafetiva, que é decorrente da adoção, e a filiação decorrente de reprodução assistida, inseminação artificial. E na reprodução assistida, ela pode ser desenvolvida com a característica genética dos pais ou com a característica genética de um terceiro desconhecido. Nesse caso, também fala-se que não há a paternidade biológica, mas socioafetiva. Então, qual é a principal diferença entre as duas? A paternidade biológica envolve laços sanguíneos, enquanto a paternidade socioafetiva envolve a intenção de ser pai, o desejo de criar, de educar, de ceder afeto a uma pessoa como se filho fosse, como se filho sanguíneo fosse. Entendi. Então vamos imaginar uma hipótese, por exemplo, a mulher já não tem mais óvulos ou o homem não tem espermatozoides suficientes ou em boas condições para reprodução. Então eles vão procurar uma reprodução assistida. Aí, por exemplo, a mulher vai pegar óvulos de uma doadora, depois nós vamos conversar sobre isso, né? Sim, mas, sim. Por enquanto, para formular meu raciocínio, vamos imaginar uma hipótese. Ou vai se usar um espermatozoide de um doador. Essa criança, ela não tem um vínculo biológico com os dois pais ou mesmo com um dos pais, dependendo da situação, né? Isso. E aí, para esse pai com o qual ela não tem o vínculo biológico, se assemelha então a uma adoção? Ou tem uma diferenciação? Na verdade, não se utilizam as normas da adoção neste caso. Então, a partir do momento em que eu utilizar características genéticas, por exemplo, o sêmen de um doador, para que haja uma gravidez, então o pai não seria biológico, aquele pai que registrar não é o pai biológico, ele será pai por socioafetividade. Na adoção e na reprodução assistida, há socioafetividade, ou seja, há a intenção de ser pai, só que são situações distintas, não merecem a mesma regulamentação. Mas na prática não vai aparecer isso em lugar nenhum? Não, isso não aparece, ele registra como se pai. Na adoção também não tem diferenciação? Não, há uma presunção de paternidade, o registro consta como pai e não há nenhuma anotação nesse sentido. Os efeitos são idênticos? Idênticos, então. A filiação não tem diferença depois da Constituição de 88. Ô Dani, mas uma coisa que me vem à mente é a questão da criança depois querer conhecer o pai verdadeiro, porque é natural que isso ocorra. As pessoas têm o direito a conhecer a sua identidade genética, né? Sim. E aí, como é que fica? Se a pessoa resolver saber quem são seus pais, que é o caso que a gente está vendo aí na novela, né? No caso da reprodução assistida, nós vamos confrontar com dois princípios constitucionais. Diferentemente da adoção, porque a lei de adoção prevê que após os 18 anos, o adotado tem o direito de buscar
quem são seus pais biológicos. A reprodução assistida não tem regulamentação legal. Não fala nada. Não há nada nesse sentido. E não há como se equiparar à lei de adoção. Então, os principais entendimentos não acatam a aplicação da lei de adoção nesse sistema. Então, se não fala nada, a pessoa poderia procurar. Sim. Veja bem, na verdade, a regra da intimidade do doador. O doador, quando ele se dirige a um banco de sêmen, a uma clínica de reprodução assistida para fazer a doação, ele o faz mediante sigilo dos seus dados pessoais. Ele assina um documento e ele exige que os seus dados não sejam apresentados. Ele não sabe se aquele sêmen vai ser utilizado, ele não sabe se foi, com quem foi, quando foi. Ele simplesmente encerra o seu papel a partir do momento que ele doa e vira as costas. Acabou, ele não assume o risco de ser pai. Por outro lado, existe um direito da pessoa e um direito completamente compreensível de querer conhecer a sua ancestralidade, de querer saber a sua ascendência. E, atualmente, diante desse sigilo, que é o direito fundamental à intimidade, que envolve o doador, a jurisprudência, ou seja, os tribunais, não tem permitido a quebra, não tem permitido a revelação daquele que doou o material genético. Quer dizer, esse negócio da novela é só na novela. Excepcionalmente, há possibilidade, tá? Então, por regra, ao sigilo, preserva-se o sigilo. Excepcionalmente, há a quebra do sigilo. Quais são esses casos excepcionais? Não há um rol fechado, é casuístico. O juiz vai analisar a situação caso a caso. O que utiliza-se de exemplo, o que se encontra? Situações em que a pessoa que foi concebida por meio de reprodução assistida possui uma doença genética e seja muito importante conhecer quem são seus pais, de repente até para preservar o seu direito à vida. Até para procurar exatamente, um doador de órgãos, de sangue, enfim. Para preservar o direito à vida. Então, quando sopesa-se o direito fundamental à vida e o direito à intimidade do doador, quebra-se o direito à intimidade para preservar a vida daquela pessoa. Ou ainda, situações em que pode haver um casamento consanguíneo. Há uma forte suspeita de que haja um parentesco, não tem a certeza, e aí, para que não haja um casamento entre irmãos, entre pai e filha, por exemplo, eles não sabiam, faz-se a quebra do sigilo. Mas aí a pessoa não vai nem desconfiar, né? Às vezes uma situação de muita situação, semelhança, né? Enfim, é raro. Mas então, fora desses casos, os tribunais não autorizam não costumam que autorizar. O filho consiga. Prevalece o direito à intimidade do doador e prevalece o entendimento de que aquela pessoa que foi gerada por reprodução assistida, ela não está desamparada, ela tem uma família. Ele tem um pai e uma mãe, ainda que de maneira socioafetiva. Então, em tese, a quebra desse sigilo poderia gerar até um problema maior. Qual é? O fim das doações nas clínicas de reprodução assistida. Por quê? A pessoa, quando vai lá, ela não quer ser pai, não quer pagar pensão alimentícia, não quer vínculos. Não herda. Não gera direito à sucessão. Se for descoberto, gera direito à sucessão? Não. A partir do momento que descobre, quebra esse sigilo, não rompe a filiação existente. A filiação que os pais que fizeram todo o procedimento de reprodução assistida continuam sendo pais. Mesmo que esse pai doador não tenha herdeiros. Mesmo que esse pai doador não tenha herdeiros. É a mesma situação da adoção. Mas é muito complicado isso, porque o filho, ele tem o direito de saber. Sim. Porque quando é feita a inseminação, é no interesse do casal, que quer ter filhos. É um interesse também legítimo, justo e tudo mais. Vai ser analisado mas caso a caso. A pessoa, ela tem o direito de saber as suas origens. É um direito legítimo e envolve a dignidade humana. Muito complicado isso. Conhecer os seus ancestrais, conhecer sua ascendência. E por que o direito do filho fica, então, no tribunal, relegado a segundo plano, em face do direito do pai, doador, né? Do espermatozoide ou da mãe doadora de óvulo? Por que vale mais a intimidade do que a dignidade do filho? Então, isso é uma questão de interpretação e exatamente um problema gerado pela ausência de legislação. Em outros lugares do mundo tem já legislação sobre isso? Já existe uma definição melhor em outros países? Nos Estados Unidos, que a legislação é estadual, alguns estados já têm
uma legislação específica sobre isso, por exemplo, sobre a barriga de aluguel. Existem países que já existe, sim, a regulamentação, na Europa. A barriga de aluguel também é outro ponto bem complexo, né? Porque aqui no Brasil não pode alugar uma barriga, né? Não, é proibido a barriga de aluguel. No Brasil, permite-se apenas a barriga solidária. Qual é a diferença entre as duas? A barriga de aluguel, a pessoa cede o seu útero mediante um fim econômico. Então, ela vai receber um valor, um dinheiro, para gerar filho de outrem. Isso é proibido. O que é possível? Ceder o meu útero gratuitamente, ou seja, de uma maneira solidária. Emprestar o útero para que ele gere filhos de outro casal. E o mais importante, a característica genética não é de quem gera, é de quem cede o material. Então, aqueles pretendentes a terem um filho vão ceder o óvulo fecundado. A mulher vai ter o óvulo, o homem vai apresentar. Quer dizer, a pessoa que vai gerar só empresta a barriga. Ela não vai deixar característica genética nenhuma naquela criança. Mas também não é qualquer pessoa que pode emprestar. Não, não é qualquer pessoa. Quem é que pode emprestar a barriga? Não existe regulamentação, pelo menos não existe uma lei federal. O que existe é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limita... Essa resolução, ela vale como lei? Qual que é a vigência de uma resolução? Na ausência de lei, ela funciona para substituir, tá? Mas ela pode, eventualmente, ela está abaixo da força de uma lei. Entendi. Então, se vier uma lei no sentido diverso, ela pode ser rompida. Entendi. E o que é que diz a resolução? A resolução permite que sejam doadoras do útero, doadoras não, que cedam o próprio útero, mulheres com parentesco até 4º grau, ou da mulher, que não pode ter filhos, ou do seu companheiro, marido. Então, pode ser mãe, tia, avó e prima, ou da mulher ou do homem, tá? Daquele casal. Eu acho que piora a situação, porque daí a pessoa vai conviver com a criança e vai virar aquela confusão. Convive. O que a resolução pretendia era colocar pessoas do nosso círculo afetivo a fim de limitar o envolvimento econômico. Então, já que são parentes, são família, não haveria interesse econômico por trás disso, tá? Eventualmente, essa regra pode ser quebrada mediante uma autorização do Conselho Federal de Medicina. Então, por exemplo, se não há parente de até 4º grau com possibilidade de gerar uma criança de gestação, pode-se colocar uma pessoa diversa, uma amiga, alguém da sua confiança, mediante autorização do Conselho Federal. Então, é aberto um processo para que haja essa autorização e para que a clínica de reprodução possa fazer o procedimento de barriga solidária. Entendi, mas sempre frisando-se que não pode ter nenhuma remuneração por conta Sem remuneração, ela é solidária. É engraçado que se você procurar na internet, tem milhares de pessoas anunciando a barriga. Por 50 mil, 70, 100, até 200 mil, a gente localiza isso facilmente na internet. A Polícia Federal tem encontrado e desmantelado vários grupos que envolvem a venda de barriga de aluguel. Mas o que acontece também, a gente não pode confundir, sabe o quê? A adoção à brasileira e a barriga de aluguel. Lembrando que a barriga de aluguel, as características genéticas... A adoção brasileira é importante falar. As características genéticas da barriga solidária são dos pretendentes. Na adoção à brasileira, eu encontro uma pessoa grávida. Quando ela tem o filho, eu pego aquela criança e registro como se fosse minha. Que então, ainda acontece muito isso, né, acontece Dani? E embora é proibido. Seja crime, né? Isso, exatamente. É crime, ainda acontece. Nesses casos, esses grupos que envolvem barriga de aluguel também envolvem essas barrigas solidárias. Tem anúncio no Facebook, por incrível que pareça. Se você procurar, você vai encontrar facilmente anúncios de pessoas que estão locando o seu útero, né, e que estão... Tem um caso muito famoso, não é brasileiro, é americano. Porque no estado de Nova Jersey existe a regulamentação da barriga de aluguel. Então, eu realmente posso fazer um contrato com uma pessoa para que ela gere a criança para mim e eu vou pagar um X. E no final da gestação, essa criança é minha, ok, com as minhas características genéticas. Houve um caso famoso, então, que o casal pagou $10 mil para uma mulher. É barato lá, aqui é bem mais caro. Com todas as despesas médicas envolvidas, despesas do parto, e ao final, quando a criança nasceu, ela não quis entregar. Ela falou que a criança era dela.
que ela era mãe, enfim. E no caso específico dos Estados Unidos, a mulher não tinha óvulos, a pretendente a mãe não tinha óvulos. Então fecundaram com o sêmen do pai o óvulo da própria barriga solidária. Então o filho era dela. O filho era dela. Apesar dela ter assinado um contrato e lá isso ser possível. E qual foi a solução? No final, reconheceram o direito dele de pai, a paternidade dele, mas a criança ficou sob a guarda dela. Porque ela era mãe em todos os sentidos, tanto Exatamente. que gerou quanto... É muito difícil isso. É muito difícil. Ô Dani, e assim, qual seria o motivo de se impedir que seja feito mediante remuneração um contrato dessa natureza? Já que em outros lugares do mundo isso é possível, o que é que aqui no Brasil impede? Na verdade, mesmo nos lugares em que isso é possível, vem sendo revisto na tentativa de preservar a dignidade humana, a coisificação, o mercado de seres humanos. É a valorização da vida, do ser humano em detrimento de uma relação de mercado, como se a gente fosse um objeto que pudesse ser negociado e vendido, tá? É a fim de eliminar essa possibilidade, a proteção do ser humano como um ser que possui dignidade e não como uma coisa. Sim, mas aí acaba dificultando bastante para aquele casal que quer ter um filho e não consegue. Se bem que também hoje tem existem opção, instrumentos né? Você da pode adoção. adotar uma criança, né? Sim. Já que você não vai gerar, mas não tem muita diferença entre você adotar. Da mesma forma também alguns querem ter um filho de qualquer jeito e vão pegar o esperma, o óvulo de outra pessoa. Não faz muito sentido. Sim. Porque tem um monte de criança aí para ser adotada. Sim, né? Não, existem outros métodos. Então não parece necessário regulamentar, pelo menos não a barriga de aluguel. Tá? A barriga solidária já tem alguma regulamentação do CFM. O que eu acho muito complicado é que a gente tem um avanço muito grande em termos de tecnologia, né, para reprodução assistida, para clonagem, para tantas outras coisas. A medicina evoluiu tanto e a legislação não consegue. A legislação não consegue acompanhar. E nós temos um país que questões ideológicas, religiosas, são muito impregnadas ainda no âmbito do legislativo. Isso dá uma travada no processo. Existem, por exemplo, projetos de lei que envolvem a reprodução assistida, mas eles ficam travados. Na primeira discussão eles brecam e estão lá parados. Até porque é um tema espinhoso, né? É um tema polêmico. É difícil o legislador querer colocar a mão nessa cumbuca, né? Porque vai suscitar aí controvérsias de vários ângulos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, médico envolvendo o problema também da ética médica, não só da ética da sociedade e de como as pessoas sentem, os valores, né? É uma questão extremamente complexa e bastante delicada. Por isso que esses procedimentos são realizados apenas em poucas clínicas no país, tem autorização e aparato suficiente para realizar esse procedimento com segurança. Não é um procedimento tão simples e envolve a ética médica totalmente, é muito complicado. Na sequência do nosso programa, eu quero falar com você sobre se dá para fazer esse tipo de tratamento pelo SUS. Mas agora nós vamos ter que dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta, não saia daí.